ele percorre 16 viagens de 20 km por dia, totalizando cerca de 320 km diários. Acontece que tudo o que eu faço é em vão, e eu só ficava esperando quando esse motor ia chegar até mim na linha. No total, esse motor tem 3 milhões de quilômetros rodados. Este aqui rodou 5 milhões de quilômetros e este aqui rodou 7 milhões de quilômetros. Você está nos enganando para aparecer, por isso é provável que o bloco vá embora. Sucata. Olá pessoal do canal sobre motores, hoje vamos desmontar. Este motor aqui é um Mercedes-Benz, é o 447 Turbo. Esse motor foi retirado de um ônibus como este. É um Mercedes-Benz 405 e esse motor funcionava com uma caixa de câmbio GMP automática. Então, o volante foi removido e instalado em outro motor, revelando a sujeira acumulada debaixo dele. Então, dá para ver que o motor já foi lavado, então ele foi limpo na lavagem, dá para ver que em alguns lugares ele está até limpo, dá para ver a cor e tudo mais, mas em alguns lugares, por exemplo, debaixo da bomba, olha só a camada de sujeira. Também, a sujeira é visível neste local onde a limpeza não chegou. O estado do motor pode ser observado na região do coletor de admissão. Aqui o jato não atingiu essa parte. Vemos quantos depósitos temos aqui, quanta sujeira, e aqui há camadas assim, pode-se dizer, de vários centímetros que nem mesmo se soltam. Ou seja, estou contando tudo isso, estou explicando tudo isso para chegar ao seguinte ponto. Resumindo, esse motor é exclusivo para nós. E ele é único porque desde 1988 até 2021 ele funcionou todo esse tempo sem precisar de reparos. Por exemplo, os parafusos de fixação das cabeças e do bloco dos cilindros ainda estão cobertos com a tinta original de fábrica. Ou seja, as cabeças ainda não foram removidas. As cabeças e o cárter não foram removidos, ou seja, ninguém mexeu no interior do motor. Então comecei a fazer os cálculos e verifiquei a quilometragem desse motor. Ele veio de um ônibus da nossa empresa. Eu trabalho na nossa empresa há cerca de 25 anos, desde 1997. E esse ônibus, ele chegou quando eu já trabalhava lá, ou seja, quando eu estava trabalhando nele, ele chegou por volta de 2003 ou 2004, talvez em 2005, por volta desses anos. Sim, ou seja, no início dos anos 2000 e desde que ele chegou, esse motor nunca foi aberto. Sou o único mecânico de motores aqui e posso afirmar com certeza absoluta que nunca mexi nesse motor. Eu mais ou menos calculei a quilometragem desse motor, então nossa cidade é pequena e o trajeto em uma direção tem 10 quilômetros. Cerca de 9,5 a 10 km aproximadamente. Ou seja, dá 10 km para ir, 10 km para voltar, isso dá 20 km. Uma viagem de ônibus dura 1 hora. O ônibus começa a operar às 6 da manhã e faz sua última viagem às 22 horas. 00, ou seja, 16 horas. Esse é o motor. Na linha, vou dizer logo, trabalham 2 motoristas, porque, olha, eu não sei. Quando gravo vídeos assim, surgem comentários afirmando que invento coisas, minto e que isso é impossível, entre outras acusações. Agora vou explicar em detalhes sobre esse motor, incluindo sua quilometragem, para que todos entendam completamente e não haja dúvidas. Uma distância de ponta a ponta de 20 km pode ser descrita como uma volta completa. Então, por dia esse ônibus faz 16 viagens. Pela manhã temos um motorista e à tarde, por volta das 14 horas ou 15 horas, ocorre a troca de turno para o segundo motorista. Assim, 7 dias por semana, o ônibus precisa estar na linha. Quando fica parado na garagem, não traz dinheiro, pelo contrário, consome. No total, ele percorre aproximadamente 200 km por dia em 16 viagens de 20 km. Ele não trabalhou seus 17 anos na mesma linha. Em algum momento, trabalhou dentro da cidade. Talvez por algum tempo, alguns anos ou talvez alguns meses. Em algum momento, ele trabalhou dentro da cidade. Em outro momento, ele trabalhou em rotas intermunicipais. A quilometragem é similar. Dentro da cidade, 2 pessoas trabalham. Ele trabalha das 6 da manhã até às 22 horas. E nas rotas intermunicipais, a quilometragem fica em torno de 150 km ida e volta. 2 viagens equivalem a 300 km. 3 viagens totalizam 450 km.
Às vezes os ônibus fazem 2 viagens e às vezes fazem 3 viagens por dia. Outro comentário comum é que não é possível percorrer 450 km por dia. E você acha que os motoristas são profissionais? Por que eles recebem dinheiro? Qual é a sua opinião? Sim, o motorista é profissional, ele recebe dinheiro pela quilometragem, pela distância percorrida. E também quero pedir, se motoristas profissionais estiverem me assistindo, escrevam nos comentários quantos quilômetros vocês percorrem por dia e em qual veículo. Sim, vai ser interessante ler. Por exemplo, escreva região tal, veículo tal e a quilometragem diária é mais ou menos essa. Acredito que será interessante para mim e para todos ler isso. Então dá mais ou menos 320 km por dia. Vamos considerar 310, mais ou menos, por aí. De qualquer forma, ele não consegue trabalhar todos os dias devido a problemas recorrentes, o que totaliza cerca de 12 dias por ano. Com certeza ele ficou em manutenção, isso é a nossa revisão. Bem, digamos assim, vamos considerar que esse motor ficou um mês sem funcionar, certo? Ou seja, ele ficou um mês em manutenção. Tirando um mês, nos restam 335 dias, com 320 km por dia. Multiplicando dá mais ou menos 105 a 110 mil. Agora eu não lembro, eu tinha calculado. Digamos que esse motor rodava 100 mil km por ano. Então, em 17 anos, isso dá 1.700.000 km. Sobre a quilometragem na Alemanha, não posso afirmar com certeza como o motor foi utilizado lá e como o carro funcionava. Baseado nesses cálculos de cerca de 100 mil km por ano, o carro é do ano de 88. Ela chegou à Rússia por volta de 2002 ou 2003 e está em pé. Ela passou 15 anos na Alemanha e com certeza rodou 1.300.000 km por lá durante esse tempo. O motor rodou um total de 3 milhões de quilômetros, sendo 1.700.000 na Rússia e 1.300.000 na Alemanha. 3 milhões de quilômetros, uma diferença de aproximadamente 10 a 20%. Estou falando de forma aproximada, apenas para transmitir como a tecnologia era confiável antigamente. Ou seja, o motor ainda é do ano de 1988. Dá para ver, né? Esses parafusos ainda não foram soltos. Dá para ver ali nas cabeças, os parafusos ainda não foram mexidos. E posso afirmar que na Rússia ele rodou 1.700.000 quilômetros. Durante todo o tempo em que ele trabalhou na linha, e eu nessa empresa, eu ficava esperando o momento em que esse motor chegaria na minha oficina. Então, o que mais eu quero dizer? Como de costume, quando gravo esses vídeos sobre grandes quilometragens, tento explicar tudo da forma mais precisa possível. Eles começam a escrever nos comentários que eu estou enrolando, que quero ganhar fama e coisas do tipo. Então, se eu quisesse ganhar fama e enrolar vocês, eu teria dito: vamos supor que esse motor rodou 2 ou 3 milhões de quilômetros, depois eu pegaria esse outro motor e diria o mesmo. Esse aqui rodou 4 milhões de quilômetros, esse aqui rodou 5 milhões de quilômetros e esse aqui rodou 7 milhões de quilômetros. Eu poderia, ainda tenho esses motores guardados na oficina e tem mais lá. Motores, eu quero mostrar justamente um caso único, né? Eu não quero ganhar fama, né? Não quero enganar ninguém e assim por diante, né? Eu quero mostrar um caso único. Então também tem um comentário comum sobre esse tipo de assunto. Quando mostram motores com alta quilometragem, eu mostrei o motor GAZ 53 com 1 milhão de quilómetros rodados que está ali na prateleira. E aí começaram: isso não pode ser, você está inventando. O motorista tirava gasolina, por isso tem essa quilometragem. Vou explicar para quem não entende e diz que o motorista adulterou a quilometragem. Como é possível adulterar a quilometragem em um ônibus quando existe o ponto A e o ponto B e a distância entre esses pontos é conhecida? Não é como se o motorista do ônibus que está circulando acrescentasse 100 km para si mesmo arbitrariamente. Por isso quero dizer que não estou enganando ninguém. É claro que posso cometer erros. Mais ou menos 20% para mais ou para menos. Talvez não sejam 3 milhões de quilômetros rodados. Talvez na Alemanha tenha rodado 2 milhões. Aqui mais 1.700.000. Talvez aqui sejam 4 milhões de quilômetros rodados. Eu só estou falando aproximadamente com uma margem de 20% para mais ou para menos. Qual será o destino desse motor que foi retirado do ônibus e substituído por outro? Havia um ônibus baixado com um motor reformado. O motor foi retirado, trazido para minha oficina, instalado em um ônibus que foi embora e está funcionando. Já não sei, alguns meses, talvez já quase meio ano, não sei. Esse motor ficou parado na minha oficina. Eu sempre quis encontrar e escolher um tempo para gravar exatamente este vídeo sobre essa quilometragem tão alta. Qual será o destino desse motor? No momento, estou apenas desmontando para avaliar o estado, identificar defeitos e verificar a condição do virabrequim e do bloco. Após a desmontagem, as conclusões finais serão tiradas. Lá será decidido o destino. Ele será montado como motor de reposição para venda ou ficará como peças de reposição, etc. Ou seja, o destino futuro ainda é desconhecido. Então é isso que eu vou fazer agora, mas antes de começar a desmontar, o que eu quero fazer é tentar ligá-lo. Ou seja, não estou fazendo isso exclusivamente para o vídeo, para mostrar como ele vai funcionar.
Na verdade, estou curioso para ver como ele vai funcionar, se a pressão vai ficar estável ou instável e se vai sair fumaça. E assim por diante. Então, já conectei o manômetro e agora vou colocar mais óleo. Quando for drenar, ele estará preto. Agora vou adicionar óleo novo. Então, também preciso instalar o volante, né? Já preparei o volante ali, vamos usar esse volante. Bem, não é igual ao que estava aqui, não é original, esse é para a embreagem, para o platô da embreagem, e o que estava aqui era para o conversor de torque, né? Eles são um pouco diferentes. Então, agora vou instalar o volante. Enquanto o motor estava pendurado no guincho, né, eu já conectei o arranque que eu tenho aqui. Já estão aqui os fios. Já alinhei ele na tábua mais ou menos, para que fique reto. Coloquei uma tampinha aqui, parece que tinha sido arrancada antes. Agora vou abastecer o diesel. Também preciso tampar esse buraco. Aqui o combustível é fornecido sob pressão. Óleo, então... Não vou colocar água, ligarei por apenas 2 ou 3 minutos. Nesse tempo não vai acontecer nada, não é crítico. Agora que estou preparando tudo, ligo, vemos como ele funciona e depois começamos a desmontar. Vemos que as baterias estão fracas e giram mal, então não sei se conseguiremos fazer algo. Vou conectar o diesel e tentar ligar agora. Também vou dizer que vou ligar sem a turbina porque simplesmente não tem. Vai sair fumaça, mas em marcha lenta a turbina nem funciona direito. Certo, acho que conectei tudo. Aqui está o tanque. Do tanque vai para a bomba manual. Da bomba manual vai para a bomba de baixa pressão. E da bomba vai para a bomba de alta pressão. E aqui já está o retorno. Por enquanto, estou bombeando para a garrafa, verificando o diesel e depois transfiro para o tanque principal. Vamos começar a bombear. No começo saiu um pouco de diesel turvo, possivelmente devido à sujeira em tubos ou em outro local. Agora já está saindo limpo, então vou jogar de volta no tanque. Preparei tudo, bombeei o quanto pude, agora vou tentar ligar. Como minhas baterias estão fracas, vou usar o start rápido. Vou borrifar um pouco no coletor para que ele pegue mais rápido e bombeie. Tenho medo de que todo esse trabalho seja em vão, que minhas baterias acabem e tudo mais. E aí, tudo o que eu faço acaba sendo inútil. Vou tentar com o start rápido. Então, vemos que o motor basicamente quis ligar, né? Eu só tirei o acelerador. Por quê? A linha de retorno saiu fazendo o diesel jorrar. Bem, no chão, vemos que o óleo começou a voar. Aqui estão os respingos. Eu queria dar partida sem o compressor. Tampei o canal de óleo, mas embaixo da engrenagem também acumula óleo que ela espalha. Se eu ligar aqui agora, toda a oficina vai ficar cheia de óleo. Por isso instalei o compressor assim, encontrei ele. Sem o cabeçote, né, isso basicamente não atrapalha em nada para a gente, né, o fato de não ter o cabeçote. Aqui basicamente não temos líquido de arrefecimento, né, o óleo não é enviado para cá.
vou ligar novamente. O vapor que está saindo é apenas a água evaporando. Ou seja, aqui eu tenho a camisa, dá para ver essa camisa, eu seguro ela tranquilamente com a mão, ela nem está quente, ainda está fria. Basicamente, o motor está pegando e funcionando de certa forma. Ao bombear o diesel, eu girava o virabrequim e sentia compressão em apenas 1 ou 2 cilindros. Nos demais, ele apenas gira livremente, sem resistência. Não mencionei o motivo da remoção, falei da alta quilometragem e que nunca foi feito, mas não expliquei o porquê da remoção. Portanto, é evidente que já existe desgaste em todas as partes, como no mecanismo biela-manivela, no conjunto cilindro-pistão, entre outros. Ou seja, ele ventila pelo respiro, joga óleo, consome óleo, fumaça, tem pouca força e assim por diante. Resumindo, temos todo o conjunto de um motor desgastado. O que mais posso apresentar? Vemos que no cilindro do compressor vazou óleo. Isso significa que temos desgaste nos anéis raspadores de óleo e dá para ver claramente como o óleo entra no cilindro. Depois ele vai para o sistema de ar, carboniza e assim por diante. O que me surpreendeu foi a pressão do óleo, que estava em 6 atmosferas, 6 pontos. A válvula de indução é acionada. Bem, talvez seja porque o motor ainda está frio. Talvez seja porque ele está frio, talvez seja porque coloquei óleo novo. Aliás, usei óleo mineral que é muito viscoso. Isso pode ter causado o aumento da pressão naquela hora? A pressão me surpreendeu. Enfim, o que mais posso dizer? Mostrei como funciona um motor desses que já tem 3 milhões. O carro não tem marcha lenta, então preciso acelerar constantemente. Na marcha lenta ele treme e morre. Bom, vou desconectar as baterias, drenar o óleo e começar a desmontar. Esse é um anúncio pessoal meu, não é publicidade, ninguém me pagou por isso, já expliquei por que estou fazendo isso. Agora eu vou colocar alguns recibos das compras que fiz na Ozon. O anúncio acabou. Vamos começar a desmontar o motor agora.
Os parafusos cobertos de fuligem e depósitos de óleo nunca foram removidos. A parafusadeira mal consegue desparafusá-los. A junta pode ter vazado, formando depósitos de fuligem e até mesmo óleo queimado. Mas alguns parafusos estão absolutamente limpos. Este aqui, por exemplo, está como novo. Então tirei as cabeças e vemos que neste local as juntas simplesmente já apodreceram. Ou seja, fica claro que já entrou água aqui e também algum óleo escorreu por cima e o diesel também entrou por aqui, aí esquentava, formava crosta e assim por diante. Tudo simplesmente virou pó. É assim que ficam 33 anos de uso contínuo. O que acontece com as juntas? Descobrimos que nossas juntas apodreceram por completo nas cabeças. É difícil dizer algo agora, pois estão todas sujas, com fuligem, óleo e assim por diante. Agora é necessário lavar, limpar, desmontar, remover as travas das válvulas e inspecionar tudo. Os reservatórios de sedimentos estão totalmente entupidos. Em alguns lugares é possível desobstruir um pouco, em outros nem uma faca consegue entrar. Observando as camisas, é evidente o desgaste significativo, né? Aqui há pelo menos meio milímetro de folga. E se olharmos para o próprio cilindro, dá para ver que ele está como um espelho perfeito. Ou seja, há desgaste, mas o espelho está simplesmente ideal, não tem arranhões, nem marcas, nada.
Então, para o ano de fabricação dele, vemos que o pistão está simplesmente em estado perfeito, pode-se dizer. Assim como as bronzinas. Eu pensei que estaria muito pior. Aqui vemos a bronzina que fica na biela. Aqui sim tem um pouco mais de desgaste. Dá para ver uma camada horrível. Então, na bronzina também está escrito ano de 92. O que eu posso dizer sobre isso? Motor, então, primeiro, o que eu quero dizer é que, como podemos ver, a data de fabricação foi ajustada. Eu achava que ele era de 1988, mas na verdade ele é de 1992. Ainda vou pesquisar nos documentos o ano do ônibus. Se descobrir, adicionarei na legenda. Apesar da correção do ano de fabricação, ainda acho que a quilometragem desse motor está perto de 3 milhões de quilômetros. Então, o estado geral do motor para a sua idade, para a sua quilometragem, bem, está simplesmente excelente, não é? As bronzinas principais estão nesse estado. Os pistões e o virabrequim estão em estado ideal para essa quilometragem. O comando de válvulas provavelmente não apresentará problemas. Embora alguns ressaltos estejam um pouco mais baixos, dá para ver visualmente, mas vou medir, naturalmente. É óbvio que as camisas precisam ser trocadas devido ao grande desgaste enorme. Normalmente, eu conserto motores com problemas específicos. Geralmente isso acontece por algum motivo, né? Como poeira no coletor de ar, um pouco de óleo ou algo do tipo. Esse motor veio para nós devido à idade. Então, sobre o bloco, as juntas estavam todas podres, né? Eu mostrei e aqui eu limpei um pouco. Aqui dá para ver até mesmo os parafusos guia. Os objetos estão corroídos, quase intactos, pois estavam presos aqui. Eles estavam presos com sujeira, óleo e fuligem. Consegui tirá-los com dificuldade. Consegui desparafusar. Podemos ver. O guia está todo corroído e o próprio bloco também está com a mesma corrosão. Especialmente essa ponte entre os cilindros. Vou lavar tudo isso e dar uma olhada, mas já dá para ver visualmente os buracos que tem aqui. Por isso acho que o bloco está
Bom, no mínimo ele vai precisar de recuperação, mas provavelmente ele vai acabar indo para o ferro velho, porque não faz sentido restaurá-lo. É bastante trabalho, né? Tem que usinar o alojamento, os pistões e outras partes. Por isso, é mais provável que o bloco vá para o ferro velho. Até agora quero mostrar também como está o desgaste nos Geisack. Pego um súbito como este, ajusto ele para 128 milímetros. Aqui eu tenho um micrômetro preso na morsa, eu ajustei ele para 128 milímetros. Ele chega até o zero e volta. Para mim, o zero equivale a 128 milímetros. Agora, por exemplo, coloco na camisa. Medimos a camisa bem no topo, onde os anéis não passam. Aqui ela não deve ter exatamente 128 milímetros, mas algumas centésimas a mais. E vemos que ela está com 128,4, 128,4. Agora eu meço no meio, sim, mais ou menos no meio, tá? Então vemos que aqui temos 128,5, 128, 5, 6, mais ou menos assim. E agora eu meço no próprio lugar onde há o maior desgaste, ou seja, onde temos o ponto morto superior, o anel de compressão superior passa pelo ponto morto superior. Então vemos, né, qual que é o desgaste aqui. Praticamente 3 décimos. Ou seja, aqui temos a medida de 128,3. Em alguns pontos é mais, em outros menos. Eu já medi tudo. Aproximadamente 3 décimos. Bom, naturalmente essas camisas a gente já não pode mais instalar. Essas camisas já vão para o descarte. Então, o que temos no final das contas? Eu não vou montar esse motor. Talvez no futuro algo seja feito, mas por enquanto não vou montá-lo. As camisas vão para o ferro velho e o bloco está para... Em dúvida, o virabrequim, árvore de comando, pistões, cabeçotes e outros componentes ficam conosco e estão em bom estado de funcionamento. Não tenho mais o que acrescentar. Como sempre, é muito importante deixar um like e comentar neste vídeo para mostrar engajamento. Os algoritmos do YouTube adoram isso, como já mencionei, ajudando a promover o vídeo. Por hoje encerro este vídeo. Apresentamos nosso motor com 3 milhões de quilómetros rodados. Obrigado por assistirem, boa sorte a todos, tchau. Coloquei o bloco na horizontal, retirei as guias, limpei toda a fuligem, ferrugem, incrustações e depósitos que tinha aqui. De todo tipo, então. Nos lugares onde havia corrosão nas juntas, o bloco também estava corroído. Este é um bloco em bom estado, mas aqui neste ponto temos marcas de corrosão, ou seja, dá para ver o quão profunda ela é. Além da superfície de assentamento das cabeças, também danificou o local de assentamento da camisa, onde há um rebaixo neste ponto, certo? Bom, no geral dá para ver que aqui a parede lateral está corroída e o próprio assento do anel também está todo corroído. E além disso, onde fica a borracha, ou seja, onde fica o anel de vedação na camisa, aqui também dá para ver que está tudo corroído. Ou seja, deveria parecer mais ou menos assim. Aqui está assim. Dessa forma, ou seja... Isso é como corrosão, tá? Ainda dá para lixar, usinar, passar alguma coisa e assim por diante. Temos mais uma situação com a qual já não podemos fazer nada. Ou seja, há uma rachadura passando pela ponte entre o parafuso, onde se aperta, com o local onde o parafuso é apertado, e o assento para as buchas. Ou seja, aqui ela começou e dá para ver claramente, ela também passa por esse lugar e vai embora, não sei se dá para ver na câmera, mas ela vai para cá e assim chega até a camisa d'água. Então, com isso aqui já não podemos fazer nada, não faz sentido tentar recuperar ou soldar. Então, esse bloco aqui com certeza vai para o ferro velho.